e o desejo dos fazendeiros de instrumentalizar o fundo público para continuar arrebanhando um proletariado para as fazendas de café, aqui no Sul, levou à demanda dos estados para terem mais verbas, mais autonomia do governo central, e é um dos mecanismos, dos vetores do federalismo. E o Estado de São Paulo, a província de São Paulo, vai organizar a sua própria política de imigração, financiando a chegada dos imigrantes. O que também servia o Nordeste açucareiro, porque a chegada de imigrantes na fronteira do café, Rio Claro, esses lugares todo mundo conhece, no Oeste Paulista, vai diminuir a pressão no mercado interno de trabalho sobre a mão de obra nordestina e sobre a transferência de escravos e trabalhadores do Nordeste açucareiro para o café. De modo que, mesmo se não vai nenhum imigrante para a Bahia ou Pernambuco, Bahia e Pernambuco se beneficiam da chegada de imigrantes em São Paulo. O universo não fechou. E há uma transferência, então, para fora. Antes, o pulmão do Brasil estava na África, e particularmente em Angola, durante 300 anos, depois ele continuou vindo de fora. Era essa imigração que guardou essa coesão nacional. Eu vou saltar um pouco, porque eu creio que a gente já atrasou um pouco. Eu queria falar também que houve uma chegada de imigrantes portugueses proletários no Rio de Janeiro, que substituíram os escravos urbanos que foram vendidos para o campo, e aí é que chega no Rio o proletário branco e europeu, é o pobre, é o personagem do Cortiço, do Amâncio Aloysio de Azevedo, é o galego. Os portugueses estabelecidos, que eram comerciantes, não queriam se identificar com esse proletário que chegava, então diziam que ele era um galego, que vinha da Galícia, como era o proletariado que chegava em Lisboa, aliás. E, dessa forma, a questão da reforma agrária, que estava embutida no debate lá de 1850, é contornada com essa chegada de imigrantes, quando se bate na Itália, e mais exatamente no sul da Itália, na Sardenha e na Sicília, na segunda fase da imigração italiana para São Paulo, onde se acha imigrante pobre, católico e branco, europeu, dá certo para todo mundo, e a situação se resolve. E a questão da reforma agrária depois da escravidão, que era o programa do André Rebouças e do primeiro Joaquim Nabuco, porque o primeiro Joaquim Nabuco, de novo, é o do abolicionismo, é o da campanha do Recife, de 83. O segundo Joaquim Nabuco foi o que inventou, esqueçam o que eu escrevi, a minha formação, ele renega toda a juventude dele e o que tinha dito e escrito nos comícios para dizer alguns disparates, um deles dizendo que se os negros soubessem que o 13 de maio ia desembocar no 15 de novembro, eles não teriam topado o 13 de maio, que realmente é achar que chicote nas costas dos outros é refresco, e ele negou o que tinha escrito antes. Mas, enfim, havia a ideia dele, do André Rebouças, do imposto territorial efetivo, que fosse em cima da propriedade não utilizada, ociosa, e abrisse áreas próximas dos mercados para pequenos camponeses, para ex-escravos se instalarem, para acabar, como dizia o Nabuco, com os males que a escravidão criou. Não basta só acabar com a escravidão, é preciso acabar com os males que a escravidão criou. Aqui também uma diferença dos Estados Unidos, onde, em plena Guerra da Secessão, e no contexto da guerra contra o sul escravista, o Congresso voltou e Lincoln assinou, em 1862, o Homestead Act, que dava 160 acres, o que corresponde a 65 hectares, a famílias de poceiros que estivessem ocupando terra pública, terra do Estado, há mais de 5 anos. Quer dizer, houve uma reforma agrária como ato de guerra, e Lincoln também, nessa época, faz um outro ato de guerra, autoriza a Inglaterra a abordar navios negreiros na costa americana, que eventualmente estivesse abastecendo o sul, e essa medida liquidou as pretensões expansionistas do latifúndio escravista e atraiu massas de imigrantes europeus, camponeses europeus, que desejavam
continuar sendo camponeses nos Estados Unidos, não é? Mesmo se somente a metade destas novas propriedades rurais se desenvolveram, a medida teve um impacto decisivo na história social e política americana, e demográfica também, por causa do afluxo de imigrantes. Eu não entro aqui na análise da descrição e da luta reprimida e frustrada pela reforma agrária no Brasil, no período abolicionista e na primeira metade do século XIX, mas eu queria fazer uma reflexão mais geral sobre a questão da terra e, mais exatamente, sobre a relação entre pobreza e propriedade rural. Nas sociedades rurais, as grandes revoluções são marcadas por reformas agrárias, o que levou o Celso Furtado a escrever que na América Latina, e para ficar só na América Latina, onde pululam movimentos e rupturas alegadamente revolucionárias, cada país tem uns 10 eventos que se chamam revolução na América Latina, que só há 3 grandes revoluções que foram as que fizeram a reforma agrária. A do México, em 1910, a da Bolívia, em 1852, e a cubana, em 1960. Ao lado dessa tradição revolucionária, na questão de terra, há a tradição do reformismo social para a redução da pobreza, a qual deu origem ao tema que nos ocupa, a renda básica. Redução da pobreza, sem que isso signifique sempre uma luta pela redução da desigualdade social. E eu digo isso de maneira totalmente neutra, sem nenhuma carga moral. Quem combate a pobreza também é vítima das mesmas perseguições e sofre as mesmas repressões que quem luta contra a desigualdade. Eu estou falando da essência do combate, às vezes é diferente. Há um estudo de John Cunliffe e Guido Reger, da Bélgica, sobre a influência do pensamento do filósofo socialista e utopista francês Charles Fourier sobre o pensador belga Joseph Charlier, que foi quem primeiro equacionou a questão da renda básica, como todos os senhores sabem que trabalharam sobre isso. Os 2 autores demonstram convincentemente a influência fourierista na proposta de renda básica formulada por Charlier, explicando o papel fundamental que a questão da terra, da propriedade da terra, tem no projeto de redução da pobreza, fonte de todas as desordens. Fourier e seu discípulo Victor Considerant, por volta de 1848, defende também o direito ao trabalho. Pela primeira vez, isso é posto na Revolução de 48, na França, em Paris, que será discutido e debatido entre fevereiro e junho daquele ano. Essas discussões chegam em seguida em Bruxelas, onde morava Charlier, e que recebeu muitos exilados parisienses e alemães socialistas que chegavam lá. E é neste ano, então, que ele, tomando os conceitos de Fourier de minimum garantido, o mínimo no sentido de necessário, ele elabora um esquema de renda básica muito próximo das ideias atuais sobre o assunto. A terra passaria a ser propriedade do Estado e a renda fundiária serviria para financiar um mínimo garantido para toda a população desde a infância. Aí é mais radical do que agora, até, desde o nascimento. Ou seja, a ideia de uma libertação social mediante a posse da terra e do trabalho em seu próprio benefício tem 2 vertentes. Ela vem dos movimentos revolucionários e ela vem também do reformismo humanista. No Brasil, é notório que a ressurgência da questão da terra, do tema da reforma agrária, como instrumento de luta contra a pobreza, é de inspiração cristã.